Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à temporada 2025 do Futebol Real Anápolis! E essa temporada nós temos algumas novidades e eu apareci aqui agora para trazer essas novidades para você. Nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, então eu já vou pedir para vocês que estão assistindo aqui, dá o like aí nesse vídeo, a mãozinha para cima aí, o joinha que está no nosso vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilha para geral, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar o nosso canal e também a divulgar as atualizações do nosso Futebol Real Anápolis, beleza? Nós vamos trazer aqui algumas novidades e vamos relembrar também algumas outras que nós já tivemos no ano passado e estamos implementando para a melhoria do nosso futebol, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós teremos algumas mudanças em algumas regras pontuais, teremos mudanças também na nossa forma de votação, na nossa forma de escolha dos melhores. As nossas votações, as nossas seleções, o nosso top 3, tudo isso vai sofrer uma alteração muito fácil de ser assimilado e todos vocês vão gostar bastante. Não que a forma passada é uma forma injusta, não que a forma passada seja uma forma ruim, não tem nada a ver isso. É que essa agora é uma fórmula atualizada. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse ano nós estamos começando a temporada agora em fevereiro e vamos terminar em novembro. E nós fizemos uma projeção, vai depender de um feriado aqui e um feriado ali, tá pessoal? Mas nós temos uma projeção de 47 rodadas. Então fiquem atentos porque vai dar para todo mundo jogar belezinha, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe algumas novidades que estão aqui na tela do meu computador. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando aí quais são as nossas novidades e eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo o que nós formos falar daqui para frente, tá bom? Vamos lá então para a tela do nosso computador. Sejam todos muito bem-vindos à temporada 2025. E para iniciar o que nós teremos aí de eventos ao longo desse ano, eu já quero falar para vocês aqui que nós teremos a nossa Supercopa. A nossa temporada vai começar sábado agora de fevereiro, dia 8 de fevereiro. Você está vendo esse vídeo depois do dia, então já começou. Mas de qualquer forma, vamos iniciar 8 de fevereiro. No dia 8 de março, nós já teremos o nosso primeiro evento, que é a final da Supercopa. E o que consiste a Supercopa? É a seleção do ano de 2024 contra o time campeão de 2024. O time campeão de 2024 foi o Pocara e a seleção nós já divulgamos no nosso Instagram. Confere lá e se você não segue o nosso Instagram, segue lá por favor, @RealAnápolis. Dia 8 de março, seleção do ano contra time campeão. Só um detalhe, nós temos alguns jogadores que estavam no time campeão do nosso torneio de final de ano e que também estavam na seleção do ano de 2024. Como que vai funcionar com esses jogadores? Os jogadores que estavam na seleção, eles podem ser substituídos por outros que estavam ali concorrendo com eles. Enquanto que os jogadores do time campeão não podem ser substituídos, porque foi feito um sorteio. Sendo assim, os atletas que estão na seleção só vão poder participar do time campeão. Com isso, a seleção vai ser integrada com os próximos jogadores que competiram para entrar na seleção da rodada. Em breve nós estaremos divulgando os nomes de todos eles, mas se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver a lista lá, você já vai ter noção de quem são esses atletas, tá bom? E antes do jogo da disputa da Supercopa, nós teremos também a disputa de um torneio início. Assim como nós fizemos ano passado, nós vamos levantar 2 times, vamos sortear 2 times, e esses 2 times eles farão uma preliminar antes da Supercopa.
Você que quer participar desse jogo preliminar, já coloca seu nome lá no nosso grupo. Já entra em contato aí com o TG é o nosso responsável pela lista. Já entra em contato com ele, fala que você quer participar, entra no nosso grupo de WhatsApp lá e já coloca, eu quero participar do torneio início lá da Supercopa. Nós faremos o sorteio dos 2 times, os atletas que forem sorteados participarão. Os que não forem sorteados estão convidados para ir lá ver essa grande festa. Dia 8 de março, sábado, lá no Clube da ABB, nós teremos a nossa Supercopa. Beleza? E também teremos o nosso torneio. Estaremos divulgando que dia que vai ser o sorteio dos times da preliminar, tá bom? Bora lá. Nós temos aqui também, no nosso computador, vocês estão vendo aí a tela, algumas atualizações de regras. E eu quero passar uma por uma aqui para vocês, bem detalhado e bem explicadinho, para vocês não terem dúvidas de nada, beleza? Prestem bastante atenção. Bora lá. Atualização das nossas regras. Nós temos 4 pontos aqui importantes. Nós vamos falar a respeito do VAR, vamos falar a respeito da lista dos jogadores, vamos falar a respeito do nosso grupo de WhatsApp e também vamos falar das funções dos capitães. Vamos começar com os itens do VAR, beleza? Bora lá. Tá escrito aqui, ó. Fica determinado que em todo lance de pênalti o árbitro deverá consultar o VAR. E essa já era uma determinação que foi feita no ano passado, mas tinha lances em que o árbitro tinha muita certeza de que era pênalti, e não é porque errou ou porque aconteceu alguma coisa, não. Mas é porque é para prevenir os lances de dúvidas. Então, no lance, mesmo o lance sendo certeza, fica determinado que o árbitro vai pausar o relógio, vai lá no nosso VAR e ele vai analisar friamente. Ele tem certeza? Comprovou no vídeo? Perfeito. Quando ele tiver dúvida, aí que tem que ir mesmo, né? Vai lá no VAR, dá uma olhada, mata a dúvida. Se tiver que marcar o pênalti, marca. Se não tiver que marcar o pênalti, não marca. Mas fica determinado de que o árbitro tem que ir no VAR. Não tem essa de jogador pedir para o árbitro ir no VAR. Não tem essa de o VAR chamar o árbitro para ir no VAR. Fica de responsabilidade do árbitro a autonomia de ir diretamente lá no VAR. Beleza? Então, essa é a primeira determinação. Segunda é sobre os cartões vermelhos. O atleta que receber cartão vermelho será julgado quanto à sua punição. Ou seja, qualquer cartão vermelho que for dado lá em campo vai ser julgado. O cartão vermelho pode ter acontecido por qualquer coisa. Xingamentos, brigas, agressões, desacato. Nós temos uma regra lá que se tirar a camisa e sair do campo é vermelho. Então, qualquer lance que o atleta recebeu o vermelho, ele vai ser julgado pela diretoria do nosso futebol. E aí, a diretoria do nosso futebol vai determinar qual é a punição. Podendo ser punição de jogo, punição de lista de presença, principal, suplente, etc. Punição de suspensão, o jogador pode ser suspenso por 1, 2, 3, 10 jogos, sei lá quantos, ou até mesmo exclusão. Se o atleta ele tiver um índice muito alto de cartão vermelho pelo mesmo motivo, e as punições e as suspensões não estiverem fazendo efeito na vida desse atleta, o que vai acontecer? Nós teremos que tomar alguma atitude mais drástica, podendo até excluir do grupo. Entenderam? Então prestem bastante atenção. Conselho desde já, evitem xingar, evitem falar palavrões. Os nossos princípios e valores são cristãos. Nossa missão, visão, valores, isso tudo, o nosso código de cultura, nós temos um código de cultura. Então prestem atenção nisso.
Leiam o nosso Código de Cultura, vocês vão ver que nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus, nós temos como princípio de fé e prática a Bíblia nos instrui a não falar nenhuma palavra torpe. No nosso escudo, no escudo do Real Anápolis, nós temos uma simbologia que remete a Cristo como nosso Rei e Salvador. Então, vamos fazer por onde valer os nossos princípios e valores, beleza? Então não xinguem, não falem palavrões. Os árbitros serão instruídos se tiver um alto índice de palavrão e repetindo, e isso virar um hábito do atleta, os nossos árbitros vão punir com rigor, beleza? Evitem brigas, evitem agressões, evitem todo tipo de contenda que puderem para vocês terem um ano beleza. Outra coisa, vamos falar agora sobre a lista dos atletas. Aquela lista dos preferenciais, a lista dos suplentes. Nós temos aí mais de 60 pessoas no nosso grupo, então prestem bastante atenção. O responsável pela lista é o TG. Então, ele é que determina, de acordo com uma análise que ele faz, as posições dos atletas na lista preferencial ou na lista de suplentes. Na lista preferencial, se vocês perceberem, ele coloca lá em ordem alfabética, porque esses já são preferenciais. Na lista de suplentes, ele coloca na posição de que cada jogador vai substituir aquele que faltar. Então prestem bastante atenção, porque na lista de suplente, quem está na lista de suplente, você pode galgar uma posição mais bem colocada, ou como você pode também decair, dependendo das suas atitudes. Então, a lista dos atletas para participação nos jogos será dinâmica e contínua. O que isso quer dizer? O TG está analisando a sua participação em relação à lista todos os jogos. O que isso significa? Significa que o atleta que se manifestar quando for e quando não for, será melhor ranqueado na lista. TG soltou a lista, 60 nomes. Aí tem as pessoas que colocam o joinha para participar e que colocam o joinha para baixo para não participar. Essas pessoas que estão monitorando o grupo, estão participando dessa lista, o TG está analisando. Esse participou mais do que aquele. Então, esses que participam vão estar sempre melhores ranqueados. Aqueles que não se manifestam, aqueles que não falam que vão, aqueles que não falam os motivos pelos quais eles não estão indo, o TG também está analisando. Isso vai fazer com que até os preferenciais possam perder a sua vaga para que os suplentes mais bem ranqueados entrem no lugar. Então prestem bastante atenção nisso, tá, pessoal? Quando você não for, justifique. O TG tem épocas em que o TG tem que sair chamando jogador para tudo quanto é banda. Por quê? Porque nós temos um grupo de 60 pessoas, mais de 60, precisamos de 24 jogadores e às vezes os 24 jogadores não falam, não dão satisfação, não falam nada. Prestem bastante atenção e deem valor no trabalho que o TG tem feito aí, chamando jogador por jogador para participar do nosso futebol. Beleza? Bora lá! Agora nós vamos falar sobre o nosso grupo de WhatsApp. Todos estão convidados a participar do nosso grupo de WhatsApp. Mas para entrar no nosso grupo, agora nós temos uma determinação. E a determinação principal é a seguinte: nós convidamos muitos atletas para participar e nós temos muitos atletas que vêm de outras formas. Tem pessoas que olham o nosso Instagram e querem participar porque gostam. Para que isso aconteça da melhor forma possível, o que nós vamos fazer a partir desse ano? Cada convidado, cada pessoa que quiser ingressar no nosso futebol, ela será de responsabilidade do seu anfitrião. O que isso significa? Suponhamos que eu convidei alguém para poder participar do nosso futebol. Eu serei o responsável por essa pessoa
quanto a explicar as regras, as normas, explicar os métodos de pagamento, os horários de entrada, os horários de saída, explicar sobre as votações. Eu tenho que explicar sobre o nosso código de cultura, explicar que nós somos cristãos, nós evitamos xingar, e mais uma vez, aos jogadores que estão participando, evitem falar palavrões. Nós explicamos, os anfitriões irão explicar para os convidados todos os nossos princípios, como que funciona, vai apresentar, vai enturmar, vai colocar essa pessoa para conversar com outras. Então, o anfitrião é responsável pelo seu convidado, ok? E só depois de 3 jogos, olha aqui que interessante aqui, ó. Para que o novo atleta entre no nosso grupo é necessária a participação de 3 jogos. Só depois de 3 jogos participando é que esse convidado vai entrar no grupo de WhatsApp. Por que isso? Nós já tivemos várias experiências em que os atletas, eles jogavam uma, até gostavam, mas como é muito concorrido, né? Eles desanimavam. E com isso, eles paravam de ir. O que acontece? O grupo ficava inchado, aquele tanto de gente. Quando o TG precisava de compor a lista, essas pessoas elas não ligavam, não estavam nem aí. E aí o grupo ia inchando, ano passado chegou a ter mais de 80 pessoas. Esse ano vai ser diferente. As pessoas elas vão aprender como que funciona o nosso futebol, vão entender como que funciona o nosso código de cultura, vão entender como que funciona tudo ao nosso redor, vão lá, participam, jogam, e aí elas veem se aquele futebol lá é bom para elas, para depois elas entrarem no grupo, e nós também iremos analisar nosso grupo de pessoas lá, nosso grupo de WhatsApp, e aí, o convidado que fulano levou, ele é legal, pode entrar aqui no grupo? Se o pessoal falar, não, gente fina entra, beleza. Mas se a turma falar, não, essa pessoa ela não tem o entendimento do nosso código de cultura, ela não faz parte do nosso código de cultura, aí a gente não coloca ela no nosso grupo de WhatsApp. Mas isso só depois de 3 jogos que ela participar. Beleza, pessoal? Fica determinado isso, para entrar no nosso grupo só depois de 3 jogos. Enquanto isso, no primeiro, segundo e até mesmo no terceiro, o anfitrião, ou seja, quem convidou essa pessoa, ele que vai fazer as questões do pagamento, ele que vai fazer, não é ele que vai pagar, mas é ele que vai enviar o comprovante do pagamento, é ele que vai lembrar a pessoa de votar, é ele que vai ensinar a pessoa a fazer as suas votações, é ele que vai encaminhar a votação lá no grupo, é ele que vai monitorar horário e tudo mais, tá bom? O anfitrião, ele é responsável pelo seu convidado. E o convidado só entra no grupo depois de 3 jogos. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre as responsabilidades dos capitães. Algumas coisas que já eram tratadas no ano passado e esse ano nós vamos ser incisivos em cobrar isso dos nossos capitães. Beleza? Então vamos ler comigo aqui. Bom, responsabilidade número 1 do capitão. Fazer uma oração com seu time antes de iniciar os jogos. O que isso significa? No nosso torneio, nós vimos que todas as vezes quando iam começar os jogos, os capitães reuniam os seus times, eles abraçavam lá no meio do campo, faziam uma oração e começava o jogo. Isso aí motivou a gente a querer fazer isso. Por quê? Porque nós temos o princípio cristão, nós somos cristãos. Então, vamos orar. Orar para não machucar, orar para se divertir, orar para confraternizar, orar pedindo proteção e para que tudo dê certo. Nem que seja um Pai Nosso, mas que os capitães, antes de começar os jogos, reúnem os seus times, abracem e façam uma oração. Está determinado que antes de começar os nossos jogos, nós teremos uma oração para que tudo corra bem, beleza? Segunda coisa, entregar e recolher as camisas. Então os nossos capitães estão responsáveis por, na hora que eles chegarem, pegar as camisas e entregar para cada um dos seus atletas. E esse ano, a partir do nosso primeiro jogo, nós vamos estrear a nossa camisa nova. Então nós estamos eu estou com a amarela aqui, particularmente é a que eu achei mais bonita,
mas nós temos a azul também que ficou maravilhosa. Ontem eu conversei com um grupo de amigos e eles disseram que a vermelha era a mais bonita. Então todo mundo tem um gosto distinto. Azul, vermelho, amarelo. Quem adquiriu a camiseta, leva para casa, belezinha, tá tudo tranquilo. Quem não adquiriu, na hora que chegar lá, o seu capitão vai entregar a cor da sua camisa para você poder jogar. Ah, mas que cor da camisa que eu vou jogar? A comissão formadora de times, agora nós vamos mostrar aqui, ela vai formar os times e vai colocar lá no grupo azul, vermelho, amarelo, o mapinha do time, né, do campinho, e aí você já vai sabendo. E já vou dar uma dica aqui para todos os atletas. Prestem atenção qual é a cor da sua camiseta, porque aí, suponhamos, amanhã eu vou jogar com a amarela. Só que tem uma vermelha e tem uma azul também. Aí o que eu faço? Eu pego meu calção vermelho, meião vermelho e apareço lá. Camisa amarela, calção e meião vermelho. Pode ser que confunda. Então prestem atenção no uniforme que você vai jogar, para que na hora em que você chegar lá, você esteja combinando que seja uma cor neutra ou que seja uma cor parecida. Para você não ficar multicor lá, e aí na hora em que for jogar, dá algum tipo de problema. Então, prestem bastante atenção nisso, viu? Os capitães vão pegar as camisas, vão entregar para os seus atletas, e ao final dos jogos, os capitães são os responsáveis de recolher as camisas e colocar lá na nossa bag. Beleza? Outra coisa, os capitães também são responsáveis por buscar as bolas que saírem do campo. Ano passado nós perdemos algumas bolas lá, hein, pessoal? Procuramos e não encontramos. Então, capitães, nos ajudem nisso. Isso é prejuízo. Isso atrapalha o nosso patrimônio. Então, nos ajudem nisso. Vão lá, nos ajudem. Já determina, antes de começar o jogo, determina 2 jogadores, um para ficar de um lado, outro para ficar do outro lado, lado dos gols, para irem buscar as bolas que saírem. No outro jogo, já determina a outra dupla. E aí, vamos deixar tudo esquematizado para a gente não ter o problema de ter algum tipo de prejuízo na perda de bolas, tá bom? Então, os capitães são responsáveis por organizar isso dos seus times. E, por último, e não muito menos ou muito mais importante, lembrar seus atletas quanto ao pagamento e à votação. O time vai sair no sábado cedo. Quando o time sair, o capitão já olha lá no grupo e já vai nos seus atletas e fala: bora fazer o pagamento aí para vocês não serem punidos. Então já façam o pagamento. Dinheiro, falam lá que é dinheiro. Se for o Pix, já envia o Pix. E quando acabar o jogo, os capitães já falam também para os seus atletas. Fala: galera, votem para vocês não serem punidos. Lembrando que as votações são sábado até meia-noite. Então, não esqueçam disso, das nossas regras, as regras do VAR, regras da lista, regras do grupo de WhatsApp, regras de capitães. Beleza? Agora vamos para as posições dos atletas. Acompanhe comigo aqui na tela. Nós vamos tratar agora, relembrando algumas coisas e falando das novidades, tá bom? Nós temos 5 posições principais: goleiro, zagueiro, lateral, meio de campo e atacante. São as 5 posições principais. Os melhores ranqueados nessas posições, ao final do ano, eles são premiados. Então, nós, no início do ano, já colocamos qual que é a posição principal de cada um. Vocês lembram disso? Todo mundo já lembra qual que é a posição principal de cada um. Nesse ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma posição alternativa. Então, nós temos alguém que é atacante, mas ele também joga de meio de campo. Então, a posição dele, alternativa, é meio de campo. Atacante mais meio de campo. Nós temos alguém que é zagueiro, mas joga de lateral. Então, a posição principal dele, ele escolhe zagueiro, e a posição alternativa já coloca ali, lateral. Vamos colocar um exemplo aqui do Taveira. O Taveira, ele é multiposições, multiuso. Ele joga de goleiro, zagueiro, lateral e meia. E o melhor disso tudo, ele joga bem em todas essas posições.
Vamos lá. O Taveira, suponhamos, ele coloque a posição principal dele neste ano como lateral. Então o Taveira ele quer ser lateral no ano de 2025. E ele coloca a posição alternativa. Primeira posição, ele coloca meia. Segunda, ele coloca zagueiro. Terceira, ele coloca goleiro. Então ele pode jogar em todas essas posições. Vai ter um dia ou outro em que no futebol vai faltar um meia e vai sobrar um lateral. O que vai acontecer? A gente vai pegar o Taveira, que é posição lateral, e vai colocar ele como meia. Se faltar zagueiro, vamos fazer a mesma coisa. Se faltar goleiro, vamos fazer a mesma coisa. Então ele vai sempre competir nas posições que ele marcar. Posição principal e posição alternativa. O que isso implica? Isso vai implicar que no final do ano, quando os 5 principais de cada posição forem premiados, nós vamos fazer um cálculo de qual foi a posição que ele mais jogou, para ele poder competir juntamente com aqueles daquela posição. O Taveira, ele estava de lateral, suponhamos, mas ele jogou muito mais de goleiro. Serão 47 rodadas, ele jogou 27 como goleiro e 20 como lateral. O que vai acontecer? No final do ano, nós vamos fazer a soma das suas posições e vamos ver qual foi a posição que ele mais jogou. Se ele jogou de goleiro, então ele vai competir com os goleiros sobre o prêmio de melhor da posição, melhor da seleção e por aí vai. Vocês entenderam? Nós temos um atacante que joga de meia. Ele é atacante, mas jogou muito mais de meia no ano. Quando chegar no final do ano, nós vamos fazer o cálculo e aí vamos ver se ele vai competir com o atacante ou com o meia. É um atacante que jogou 40 partidas de meio, então ele vai competir com todos os outros que jogaram de meio. Nós temos um meia que jogou de lateral. Vou usar o exemplo aqui, o Torpedinho. O Torpedinho, ele é meia, mas ele ano passado jogou trocentas partidas como lateral. Ele jogou muito mais como lateral. Tanto é que no sorteio do final do ano, ele foi como lateral. O que vai acontecer? O Torpedinho jogou como meia, mas ele teve mais jogos de lateral. Quando chegar no final do ano, ele vai competir com os laterais que estão disputando. Vocês entenderam? Por que isso? Para dar chance para todos os atletas poderem competir pelo prêmio, tá bom? E aí o que vai acontecer? Nós teremos um revezamento de posições. Igual eu acabei de falar do exemplo do Torpedinho, ele jogou inúmeras partidas seguidas como lateral, mas ele estava classificado como meia. O que vai acontecer? Nós teremos vários outros atletas que são meias e que também jogam de lateral. Então nós vamos revezar esses atletas. A comissão formadora de times vai analisar, o Torpedinho é meia e jogou 2 partidas seguidas de lateral. Essa semana ele não pode de forma nenhuma jogar como lateral, ele tem que jogar como meia. Então ele vai ter que jogar pelo menos mais 2 partidas como meia para compensar as que ele jogou de forma alternativa. Então ele vai fazer isso. Então o Torpedinho vai voltar a jogar como meia. Ah, mas nós temos ali o Mikael, que é meia, temos o Matheus, que é meia. Então nós vamos revezar eles para eles irem para as laterais, para que o Torpedinho jogue na sua posição original. E aí nós vamos fazer isso com todos os atletas. Atacantes vão jogar como meia, porque um exemplo bonito aí dos atacantes. Vamos usar outro exemplo aqui, o Adiel. O Adiel colocou o nome como atacante, mas ele também joga de zagueiro. E joga bem nas 2 posições, hein? O que acontece? O Adiel jogou mais de zagueiro no ano passado do que de atacante. Só que aí no final do ano ele competiu com quem? Ele competiu com os atacantes. Então nesse ano, como ele jogaria mais como zagueiro, ele competiria com os zagueiros. Beleza? Então vai ser assim a forma de competição esse ano.
TG vai soltar a lista aí, coloca o seu nome lá, qual que é a sua posição principal e coloca quais são as outras posições que você também pode desempenhar ao longo do ano, tá bom? A posição escolhida vai ter influência no resultado final da seleção do ano para os melhores de cada posição. O atleta vai ser premiado a partir da quantidade de jogos que fizer na posição escolhida. Entendeu? Então nós temos aqui, nós temos um zagueiro, o Marquinhos, nós temos um zagueiro, mas o Marquinhos também, ele joga de lateral. Então vai ter um dia em que o Marquinhos não vai ser zagueiro, porque vai ter muitos zagueiros lá e vai estar faltando laterais. Então o Marquinhos vem de lateral. E aí a gente devolve o zagueiro aqui para a posição dele. E aí nós vamos fazer isso. Nós temos aqui o Pedrinho que joga de atacante, mas nessa semana a lista dos atacantes já estão cheias lá, outros vão participar, então o Pedrinho vai jogar de meia atacante. E ele também pode jogar de meia de ligação. Então ele vai poder desempenhar essas funções aqui como atacante, meia atacante e meia de ligação. E aí a comissão formadora de times vai escolher a melhor posição para cada um deles, para cada um dos atletas. Estamos entendidos? Belezinha? Vamos para o próximo tópico. Bora lá! Próximo tópico. Novo método de votação. O que vai acontecer, pessoal? Quando a comissão formadora de times soltarem a lista dos times lá no nosso grupo, eles vão soltar um campinho e nesse campinho vai estar as cores de cada um deles, vai estar azulzinho, vai estar vermelhinho e vai estar amarelinho. Então a gente vai saber qual que é já a camiseta que nós iremos utilizar na hora do jogo. Então a gente já sabe qual time que é o nosso. E aí eles vão soltar, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, consegui. Eles vão soltar com a posição do atleta. Então, presta atenção aqui, ó. Lateral direito e o nome do atleta. Lateral esquerdo, nome do atleta. Meia de ligação, nome do atleta. Meia atacante, nome do atleta. Zagueiro, nós colocamos aqui para distinguir zagueiro central e quarto zagueiro. Nome do atleta. O que isso significa? Significa que na hora em que a comissão formadora de times colocar o seu time, montar o time, cada um vai estar de acordo com a sua posição. Então nós teremos três times que terão 3 goleiros, 3 zagueiros centrais, 3 quartos zagueiros, 3 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, 3 meias de ligação, 3 meias atacantes, 3 atacantes. Então serão 3 para cada um. O que vai acontecer? Na hora da votação, nós votaremos na seleção de acordo com a posição de cada um dos atletas. Entenderam? Então, assim, vamos fazer uma análise aqui de 3 atacantes. TG, Zé Fernando e Denivaldo. Então, eles são 3 atacantes. Na hora, os 3, eles vão competir somente com eles. Então, só pode votar neles. O Pedrinho é meio atacante, jogou de meio atacante. Ele é atacante na sua posição original. Só que ele jogou de meia atacante. Se alguém votar no Pedrinho como atacante, esse voto vai ser impugnado. Ou seja, o Pedrinho não vai receber esse voto na apuração final. E aí,
o que vai acontecer? Os atacantes que estão disputando podem entrar no grupo e pedir para que quem votou corrigir. Inclusive, o próprio Pedrinho. Por quê? Porque pode ser que o Pedrinho perca o voto de meio atacante, porque terão só 3 meias atacantes também. Suponhamos, Pedrinho, Mikael e Matheus. 3 meias atacantes. Eles só poderão receber votos de meio atacante. Se um deles receber de meio de ligação, de lateral, de atacante, esses votos serão impugnados. Então, se o fulano foi lá e votou tudo certinho, mas na hora do meio atacante ele votou errado, o voto do meio atacante não vai valer. Os outros valerão. O voto do meio atacante não. Aí, os capitães têm que entrar em contato com essa pessoa, o capitão dele tem que ir lá pedir para consertar o voto. Quem está na posição, disputando a posição de fato e de verdade, vai lá e fala, não pode votar em fulano, tem que votar num desses 3. E a pessoa que recebeu o voto também pode entrar lá e falar, não, eu sou da outra posição. Se você quiser votar em mim na outra posição, coloca lá. Me coloca lá. Não me coloca de atacante, não. Me coloca de meio atacante. Eu estou disputando meio atacante. Então, nas votações, a gente vai pedir para que todos prestem atenção nisso, para aumentar o nosso critério, para que todos votem certinho. Beleza? Então, prestem bastante atenção nisso. Se votar errado, o voto vai ser impugnado. Vamos ler aqui? Nesse ano, vamos votar seguindo a lista de jogadores proposta pela Comissão Formadora de Times. Já falei isso. A votação... outra coisa importante. A votação será somente na seleção da rodada. Ano passado, nós votávamos no top 3. A gente votava na seleção, nos 8 da seleção, e votávamos também no top 3. Esse ano não vai ser assim. Esse ano nós vamos votar somente na seleção. Não tem votação de top 3. Só tem votação da seleção. Seguindo esse parâmetro que eu acabei de dizer, tá bom? Que é goleiro, zagueiro 1, zagueiro 2, quarto zagueiro, zagueiro central, sei lá, lateral direito, lateral esquerdo, meio atacante, meia de ligação e atacante. Só nesses que vão votar. Cada jogador vai disputar apenas em sua posição. Foi o que eu disse. O meio atacante só vai disputar com os outros 2 meias atacantes. Ele não vai entrar na disputa dos atacantes, não vai entrar na disputa dos meias. O lateral não vai entrar na disputa do meia. O meia não vai entrar na disputa do lateral. E se votar errado vai ser cancelado. Serão 8 posições com 3 atletas em cada para a disputa da seleção da rodada. E outra coisa importante, isso eu já disse, outra coisa importante é esse tópico aqui final. Seleção da rodada ganha 1 ponto na classificação. No ano passado, esse ponto de seleção eram de 2 pontos na classificação geral. Esse ano, quem entrar para a seleção na classificação geral vai ganhar 1 ponto de classificação, beleza? Aqui eu fiz uma simulação. Na próxima tela eu vou até apresentar essa simulação melhor. Mas aqui eu fiz uma simulação dos times azul, vermelho e amarelo. Goleiro ganha X, zagueiro X, quarto zagueiro X, de cada uma das posições. Para eu mostrar para vocês como será o top 3, beleza? Agora, na próxima tela, vou mostrar para vocês o novo método de votação para a escolha do top 3. Então, lembrando, a seleção já foi votada e a seleção nós já sabemos quem é a seleção. Se der empate, os 2 entram ou os 3 entram no campinho, na seleção da rodada, beleza? Não tem critério de desempate. Deu empate, todo mundo está elegível. Vamos lá. Nós temos aqui uma simulação. O goleiro do azul ganhou 14, o goleiro do vermelho ganhou 5 e o goleiro do amarelo ganhou 4. Quem vai para a seleção? O goleiro do azul. Zagueiro do azul ganhou 2, do vermelho 16, do amarelo 5. Quem vai para a seleção? Zagueiro 1 aqui. O zagueiro do
vermelho. Quarto zagueiro, 11 para o azul, 10 vermelho, 2 amarelo. Quem foi? O do azul. Aí eu fiz a simulação com todo mundo aqui, beleza? Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei alguns números aqui em negrito. O que vai acontecer? O que são esses 14? O que significa esse 5? O que significa esse 4? Nós somos 24 atletas. Por uma questão de ética, nós não votamos em nós mesmos. Então, nós votamos sempre em alguém. Voto em si mesmo não será computado. Então, a gente sempre vota em alguém. Então, os votos válidos são 23. Serão 23. O que isso significa? Significa que cada um vai ter a possibilidade de ganhar 23 votos. E esses votos podem ser diluídos. O que vai acontecer? O top 3 será formado pelos atletas que mais pontuaram na votação de melhores de suas posições. Na simulação aqui, eu fiz aqui que, deixei aqui negrito, você pode ver aqui, ó, que o zagueiro central do vermelho fez 16, 16 com 5, 21, com 2, 23. 16. O zagueiro, ou melhor dizendo, o goleiro do azul fez 14 e o lateral direito do amarelo fez 13. Então, qual é o top 3 aqui do nosso dia, do nosso futebol? O top 3 primeiro, é o zagueiro, porque ele fez 16 aqui nos pontos e nos votos de seleção. Segundo, é o goleiro do azul, porque ele fez 14. E terceiro, é o lateral direito, porque ele fez 13. Não é que a votação antiga ela era errada, ou ela era injusta, ou ela precisava de mudar, ou ela tinha que parar. Não, não era nada disso. A votação funcionou e funcionava muito bem. Nós estamos aprimorando a nossa votação. Não é que estava errado, é que nós estamos aprimorando. Beleza? Então, esse ano vai ser dessa forma. Ah, mas assim vai limitar as pessoas que mais competirem, mas também vai aumentar a disputa para os outros que não competiam. Então, esse ano nós temos a possibilidade de mais pessoas participarem do top 3 e da seleção. Não que no ano passado não teve. Dos 73 atletas que participaram ano passado, mais de 60 entraram na seleção, mais de 30 entraram no top 3 e 20 redondos, 20 estiveram no top 1, foram eleitos os melhores. Desses 20, nós temos 3 que atuaram como goleiro, nós temos 9 que atuaram em posições de defesa, ou lateral ou zagueiro, e nós tivemos 8 que atuaram em posição de ataque, que são os meias e os atacantes. Ah, tem que dar mais chance para zagueiro, tem que dar mais chance para lateral. Não, nós estamos abrindo um leque para que todos tenham essas chances, mas que também desempenhem bem. Não sei se vocês perceberam aqui que abre um campo para que mais pessoas consigam ganhar bem mais votos. Então, o método de votação esse ano vai ser dessa forma. Top 1 ganha 3 pontos na classificação. Top 2, 2 pontos na classificação. Top 3 ganha 1 ponto na classificação. E a seleção ganha mais 1 ponto na classificação. Esses pontos de classificação são necessários para que no final do ano a gente junta com os pontos também de competição, de jogos, né? E aí a gente elege os melhores. Primeiro, segundo, terceiro. Para que a gente eleja também os líderes de posição, goleiro, zagueiro, lateral, meia e atacante. E para que a gente forme a seleção do ano. 1 goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 meias e 1 atacante. E aí, a formação dessa seleção no ano
ela vai ser pautada naquelas posições que nós falamos anteriormente. Posição principal, posição alternativa, e aí nós vamos calcular quais são os jogos que o pessoal mais jogou. Beleza? É isso. Nós estamos empolgados para o início da nossa temporada. Esse vídeo era para ter saído mais cedo. Problemas técnicos. Culpem a equipe que não providenciou isso aqui antes, viu? Culpa do João e do André. Eles são os culpados disso aqui. Não sou eu e não é a Dona Ellen. Dona Ellen que está me filmando aqui. Não é o Marquinhos, que é a nossa equipe que está ali montando os nossos cenários e tudo mais aqui. A culpa não é nossa. A culpa é do João. Vão cobrar do João. Viu, João? A culpa é sua. A culpa é do André. É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Nós vamos fazer cortes desse vídeo aqui por temas, para que todas as vezes quando o anfitrião chamar um convidado, ele envia o vídeo para que as pessoas possam ver. E vamos colocar a nossa equipe aqui também para poder fazer alguns cortes, algumas pílulas mais práticas e mais rápidas. Fizemos aqui 182 horas de gravação desse vídeo, conseguimos. Tô com a camisa amarela, particularmente é a que eu mais gostei. Qual é a cor de camisa que você mais gostou? Digita aí nos comentários aí do nosso YouTube, a gente vai te responder, hein? Você gostou de qual? Da amarela, da azul, da vermelha? Você que ainda não adquiriu a sua camisa personalizada, você pode, eu não vou virar aqui não, mas tem meu nome aqui atrás, tem um número que eu escolhi. Você pode escolher a sua. Se você quer essa camisa, você entra em contato com a gente aí que a gente vai ter o maior prazer de poder providenciar a sua. Faremos uma nova remessa agora no começo do ano e dependendo da demanda faremos uma logo depois, tá bom? Então, entre em contato com a gente para você adquirir o seu kit, camisa, calção, meião, para você também entrar no clima da temporada. Beleza? Muito obrigado, boa temporada para todo mundo, Deus abençoa e até o nosso futebol.